우리를 사랑하시는 하나님 감사합니다. Senhor Deus Pai que nos ama, realmente agradeço. 우리를 구원해 주셔서 이렇게 몸된 교회 가운데서 교제케 하심에 감사드립니다. Senhor Deus, te agradeço por ter nos salvo e permitido a ficar dentro do seu corpo. 우리에게 맡겨진 이 복음을 아직 듣지 못한 많은 사람들에게 전해줄 수 있도록 우리의 마음을 새롭게 해주시기를 E 부탁드립니다. que, Senhor Deus, realmente possa transformar o nosso coração para que nós possamos pregar esse evangelho para outras pessoas. 수많은 사람이 지금도 죽어 지옥 가고 있습니다. Realmente muitas pessoas ainda estão indo para o inferno e morrendo. 그들에게 우리가 전해주지 않으면은 아무도 이 사실을 전해줄 사람이 없습니다. E realmente se a gente não pregar, não tem ninguém que possa pregar esse evangelho para as pessoas. 우리에게 더욱더 건강을 허락해 주시고 우리에게 더욱더 안전을 허락해 주시기를 부탁드립니다. Para isso, Senhor Deus, realmente permita mais saúde para nós e segurança a nossas vidas. 그리고 우리의 가정도 그리고 우리가 하고 있는 모든 일도 주님께서 보호해 주시고 인도해 주옵소서. Que o Senhor Jesus Cristo proteja e realmente guie a nossa família e também todos os trabalhos que nós estamos fazendo. 그러므로 말미암아 그들에게 더욱더 능력 있게 복음을 전할 수 있도록 인도해 주옵소서. Para que nós possamos realmente pregar o evangelho mais fortemente. 지금도 우리에게 허락한 이 시간이 지나가고 있습니다. Realmente esse tempo que também foi permitido para nós está se passando. 오늘도 말씀 앞에 나온 우리 형제자매님들 필요한 것으로 채워주시고 항상 하나님의 축복을 더해 Que 주시옵소서. Senhor Deus realmente possa preencher e realmente preencher todas as coisas que faltam dentro dos irmãos. 모든 시간을 주님의 손길에 부탁드립니다. Todas as coisas eu coloco na mão de Senhor Deus. 오늘 이곳에 참석하지 못했지만 여행 중에 있고 또 다른 지역에 있는 우리 형제자매님들 항상 사랑해 주시고 인도해 주옵소서. Que Senhor Deus continuamente possa amá-los e guiá-los, todos aqueles irmãos que não puderam participar hoje por estar viajando ou estar em outros lugares. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 감사하며 E 기도드렸습니다. oramos em nome do Senhor Jesus Cristo com grande gratidão. Amém. 로마서 12장을 찾겠습니다. Então vamos procurar Romanos capítulo 12. 로마서 12장 Romanos capítulo 12, 1절 2절입니다. versículo 1 e 2. 찾으셨으면 1절 2절 같이 읽겠습니다. Vocês já acharam? Vamos ler versículo 1 e 2 todos juntos. 1, 2. Rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, não transformai-vos pela renovação dos vossos entendimentos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 우리를 구원해 주신 하나님은 우리에게 바라는 것이 있습니다. Então, o Senhor Deus que nos salvou, realmente Ele deseja algo de nós. 우리에게 요구하시는 것이 있다는 것입니다. Então, tem uma coisa que o Senhor Deus deseja de nós. 구원받은 사람은 하나님의 자녀라고 말하죠. Então, uma pessoa que é salva, nós chamamos que ele é um filho de Deus. 구원받은 사람을 하나님은 항상 사랑하십니다. Então, todos aqueles que é salvo, o Senhor Deus realmente ama. 그리고 하나님의 자비가 구원받은 사람에게 먼저 주어지고 E 있습니다. realmente a grande misericórdia do Senhor Deus é permitida primeiro para os salvos. 우리를 깨끗하게 해주신 주님은 이제 우리의 깨끗함을 계속 유지하기를 원합니다. Então, já que nós nos tornamos limpos através do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo deseja que nós continuemos sendo limpos. 그리고 그의 삶을 통해서 영광 받으시기를 E 원하셔요. Ele deseja que nós recebamos a glória do Senhor Deus através da atitude da nossa vida. 하나님의 요구하시는 것입니다. Então, isso é um desejo do Senhor Deus. 부모는 자녀를 낳고 그 자녀가 잘 되기를 바라죠. Os pais, eles têm os seus filhos, e o desejo dos pais é que seus filhos realmente sempre tenham uma vida boa. 그 자녀가 정말 실패하고
또 때로는 넘어져 있지만은 다시 일어나고 성공하기를 바라죠. Então, mesmo que os filhos eles caiam e não consigam ter sucesso, os pais sempre desejam que eles possam levantar de novo para conseguir o sucesso. 그 부모의 중심의 마음에는 사랑이 가득 차 있습니다. Porque realmente no meio do coração dos pais, eles têm um grande amor. 무엇인가 다른 것을 요구하는 마음은 없다는 거죠. Então, ele não tem um outro coração de desejar algo do seu filho. 하나님은 우리를 구원하시고 우리에게 정말 그 사랑하는 마음으로 더욱더 거룩한 삶을 원하십니다. Então, depois do Senhor Deus ter nos salvo, Ele realmente deseja, através do seu coração, que nós possamos ser cada vez mais santos. 우리는 시간 가운데 살고 있습니다. Realmente nós estamos vivendo num lugar chamado tempo. 그래서 어떨 때는 내가 하나님께 더욱 가까이 갈 때도 있지만은 또 멀어질 때도 있습니다. Então, às vezes eu posso aproximar mais do Senhor Deus, mas outras vezes eu posso me afastar do Senhor Deus. 그때는 우리가 하나님의 마음을 몰랐을 때 그럴 수 있습니다. Então, naquele tempo pode ser porque eu não conheço bem o coração do Senhor Deus. 그러나 하나님의 바람을 알고 있다면 정말 우리는 거룩한 삶을 살기를 원할 것입니다. Mas se realmente nós sabemos o verdadeiro desejo do Senhor Deus, nós precisamos tentar viver com a vida mais santa. 오늘 여기에 보니까는 하나님이 우리에게 거룩한 산 제사를 드리라라고 말하고 있습니다. Então aqui como nós vimos, aqui ele fala para Senhor Deus, ele pede para que nós demos um sacrifício vivo. 산 제사라고 하는 것은 온전한 제사를 말하고 있습니다. Então o que é um sacrifício vivo? É um sacrifício eterno. 죽은 제사가 아니고 살아있는 생명 있는 제사를 말하는 것입니다. Não é um sacrifício que está morto, é um sacrifício que tem vida. 이것이 너희의 드릴 영적 예배다라고 말하고 계십니다. Que ele fala que é santo e agradável a Deus, que é um vosso culto racional. 이런 산 제사를 다른 표현으로 헌신이라고 이렇게 말할 수 있습니다. Nós podemos dizer que esse sacrifício vivo é sanctification. é santificação. 네. 그래서 하나님이 정말 우리의 마음에 원하시는 것이 있어요. Então tem uma coisa que o Senhor Deus deseja de nós. 아무것도 주지 않고 않으셨는데 우리에게 뭔가를 가장 큰 것을 요구한다면 여러분은 어떻게 하시겠습니까? Então realmente, se o Senhor Deus ele não permitiu nada para nós, mas ele deseja algo grande de nós, como vocês pensariam? 그러나 하나님은 그러신 분이 아닙니다. Mas o Senhor Deus ele não é assim. 아무것도 주지 않고 우리에게 요구하시는 분이 아니에요. Ele não é um ser que não dá nada para nós em troca de uma coisa grande. 하나님이 우리에게 헌신하기를 그렇게 바라시는 것은 너무나도 당연한 것입니다. Então, o Senhor Deus ele deseja que nós possamos nos santificar a cada momento mais. 이 헌신이라는 말을 다른 표현으로 해보니까는 마음을 다하고 목숨을 바쳐서 일하는 것이라는 것이죠. Então, em outras maneiras, nós podemos falar que realmente essa santificação, nós podemos falar que precisamos sacrificar na nossa vida cada vez mais e nos esforçar mais para o Senhor Deus. 다른 사람을 위해서 스스로 희생하는 거죠. É o quê? Dedicação? Sacrifício. 마음을 그러니까 이 헌신이라는 것은 마음을 다하고 목숨을 바쳐서 일하는 것이죠. Então realmente esse sacrifício é você realmente dar a sua vida e dar todo o seu esforço, toda a sua vida. 그리고 다른 사람을 위해서 스스로 희생하는 겁니다. E é você realmente se sacrificar para outras pessoas. 이것은 어쩌면은 어떤 사전에 나와 있는 그런 표현이라고 말할 수 있어요. Então, podemos dizer que isso é uma expressão que aparece no dicionário. 그렇다면 우리 구원받은 사람에게는 어떻게 말할 수 있을까요? Então, como nós podemos falar para as pessoas que são salvas? 예수님의 피로 우리를 값을 주고 사셨잖아요, 우리를. Realmente o Senhor Jesus Cristo ele derramou seu sangue para nos comprar. 그래서 우리의 몸을 주님의 뜻을 위해서, 주님의 뜻과 일을 위해서 온전히 드리는 거라고 할 수 있어요. Então nós podemos dizer que realmente, já que o Senhor Jesus Cristo nos comprou, eu preciso derramar toda a minha vida, todas as minhas forças para o objetivo do Senhor Jesus Cristo. 주님이 기뻐하시는 복음을 위해서 나를 주님의 기쁨으로 나를 주님께 기쁨으로 온전히 드리는 거죠. Então eu preciso me entregar perfeitamente para a alegria do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo deseja usar a minha vida para o evangelho. 그래서 이 헌신이라는 말은 봉사라고도 말할 수 있습니다. Então nós podemos dizer que esse realmente sacrifício é um trabalho voluntário também. 그리고 제사나 예배로도 말할 수 있어요. E nós podemos falar que também se chama culto ou sacrifícios. 하나님께 드리는 제사는
온전해야 된다고 말씀을 드렸습니다. Aqui eu falei que o sacrifício que você dá para o Senhor Deus tem que ser eterno e perfeito. 예, 주님께 드리는 예배는 마음과 뜻을 다 해드려야 됩니다. E o culto do Senhor Deus eu preciso entregar todo o meu coração diante dele. 예, 우리가 구원받은 자로서 정말 헌신해야 되는 근거가 있습니다. Então realmente tem uma coisa que eu preciso fazer para todo o sacrifício do Senhor Deus. 주님께서 나를 위해서 모든 것을 내어주셨어요. Então, para nós fazermos esse sacrifício, nós precisamos lembrar primeiro que o Senhor Jesus Cristo entregou todas as coisas por nós. 그러니까 나에게 원하는 겁니다. Por isso ele deseja algo de nós. 내가 드리는 것이 내가 어떤 특별한 것이 아니고 당연한 거라는 거죠. Então, eu entregar o meu sacrifício para o Senhor Jesus Cristo não é porque eu sou especial, mas é uma coisa normal que um cristão precisa fazer. 고린도 후서 5장을 찾겠습니다. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 5. 5장 15절을 찾겠습니다. 5장 15절요? 예. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. 고린도 후서 5장 15절. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Se vocês já acharam, vamos ler todos juntos. 1, 2. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 예. 주님은 우리를 위해서 모든 것을 내어 주셨어요. Realmente, o Senhor Jesus Cristo ele deu todas as coisas para nós. 모든 죄인을 위해서 대신 죽어 주셨죠. Então ele morreu pelos todos os pecadores. 대신 죽어 주심으로 죽을 내가 어떻게 됐어요? Então, o Senhor Jesus Cristo, já que ele morreu por mim, uma pessoa que precisava morrer, o que aconteceu? 죄로 말미암아 당연히 죽어야 될 내가 예수님 때문에 살아버린 거죠. Então eu, uma pessoa que realmente precisava morrer pelos meus pecados, eu não morro mais porque o Senhor Jesus Cristo morreu por mim. 아마 이 세상에서도 가장 크고 귀한 거라고 한다면 생명일 것입니다. Então uma coisa maior e realmente coisa mais importante neste mundo, uma coisa mais grande e mais importante neste mundo nós podemos falar que é a vida. 주님이 우리에게 생명을 주신 겁니다. Porque o Senhor Jesus Cristo ele permitiu essa vida para nós. 내가 죽어야 되는데 대신 죽어 주신 거죠. Então eu precisava morrer, mas o Senhor Jesus Cristo morreu por mim. 그렇게 큰 은혜를 주님께 받았어요. Então nós recebemos essa grande graça através do Senhor Jesus Cristo. 그럼 뭐 받았다면은 어떻게 살아야 될까요? Então se eu receber essa grande graça, como eu devo viver a minha vida? 그렇다면은 이제 그 주님을 위해서 살아가는 것이 당연한 거죠. Então realmente é uma coisa normal eu viver pelo esse Senhor Jesus Cristo. 예를 들어보겠습니다. Eu vou dar um exemplo. 여러분이 어디 이렇게 가다가 물에 빠져 죽게 됐습니다. Vamos dizer que vocês foram para algum lugar e morreram afogados. 그런데 어떤 사람이 내가 물에 빠져 죽는 것을 보면서 뛰어들어서 저를 건져 주었습니다. E você estava morrendo afogado, mas uma pessoa ele viu você e entrou na água para te salvar. 그런데 나를 건져주고 자기는 죽어버렸습니다. Mas vamos dizer que ele me salvou e ele morreu afogado no meu lugar. 여러분은 그 사실을 잊어버릴 수 있을까요? Será que vocês conseguem esquecer essa verdade? 그 놀라운 일을 여러분은 감사하지 않을 수 있을까요? Será que vocês vão deixar de agradecer esse trabalho extraordinário que esse homem fez por vocês? 절대 그럴 수 없을 Com 겁니다. certeza vocês não vão esquecer. 우리는 그 사실을 잊어버릴 수도 없고 그의 가족에 대해서도 잊어버릴 수 없을 Então 겁니다. realmente nós não conseguimos esquecer desse grande trabalho, também nós não conseguiremos esquecer da família dele também. 사람은 은혜를 항상 생각합니다. Então as pessoas eles sempre pensam na graça. 누구에게 선물을 받아도 그 선물을 받은 것을 잊어버리지 않잖아요. Quando uma pessoa ele recebe um presente de alguém, ele não esquece esse presente que ele recebeu. 내가 너무 힘들 때 귀한 도움을 준 사람을 잊어버릴 수 있을까요? Realmente quando você estava numa dificuldade muito grande e uma pessoa te ajuda, você consegue esquecer aquela pessoa? 잊어버릴 수 없습니다. Com certeza você não vai esquecer a pessoa. 그런데 여러분이 사는 이 세상에서 가장 큰 선물을 받았습니다. Mas nesse mundo que você vive, vocês receberam o maior presente. 집을 한 채 받은 게 아닙니다. Vocês não receberam uma casa de presente. 좋은 차를 받은 게 아니에요. Vocês não receberam um bom carro de presente. 정말 귀한 자녀들을 받은 것이 아니라는 Vocês não 거죠. receberam um presente os seus filhos. 자녀에 비교할 수 없는 영원한 생명을 받은 것입니다. Vocês receberam uma coisa que não consegue comparar com nada, que é uma vida eterna. 여러분은 그 생명을 예수님으로 말미암아 받으셨습니까? E essa vida vocês receberam através do Senhor Jesus Cristo?
정말 받으셨습니까? Vocês realmente receberam essa vida? 그렇다면 그분을 위한 이제 삶을 살아드려야 됩니다. Então, se você realmente recebeu essa vida através de Senhor Jesus Cristo, você precisa viver uma vida adequada a Cristo. 2016년에는 정말 끌려오듯이 살았다면은 2017년에는 그렇게 살면 안 되겠죠. Se do ano de 2016 você viveu arrastado, realmente do ano de 2017 você não deve viver dessa forma. 이제는 정말 주님을 감사하는 마음을 가지고 살아드려야 됩니다. Realmente nós precisamos viver uma vida com grande agradecimento diante do Senhor Deus. 제가 어제 우리 같이 모임을 하면서 정말 감사하는 한 해가 되었으면 좋겠다고 말씀을 드렸습니다. Então ontem nós fizemos o culto e eu disse que realmente queríamos que nossa vida fosse uma vida de gratidão diante do Senhor Deus. 아침에 인사를 하면서 감사합니다라는 인사를 받으신 분도 계실 거예요. Realmente, com certeza, hoje de manhã, quando vocês realmente vieram à igreja, algumas pessoas cumprimentaram com obrigado. 그래서 정말 우리 입으로 마음으로 옆에 있는 형제자매를 감사하고 내 환경을 감사하고 나에게 주어진 모든 형제자매들을 감사한다면 여러분의 삶은 정말 감사하게 될 겁니다. Então, se vocês realmente viverem dizendo agradecimento, vocês agradecerem pela boca e pelo coração aos irmãos, para a situação e para todos os irmãos da igreja, realmente a vida de vocês vão ser uma vida de gratidão. 입을 열 때마다 불평하고 불만이 있고 그리고 괴로워한다면 그의 삶은 늘 괴로울 겁니다. Então, toda vez que ele abrir a boca por murmuração, por indignação e realmente reclamações, a vida dele sempre vai ser uma vida difícil. 어떤 사람이 연구를 했답니다. Uma pessoa, ele fez uma pesquisa. 한 양파를 물에다 이렇게 물컵에다 이렇게 넣고 두 개를 실험을 했습니다. Ele pegou duas cebolas e colocaram em dois copos diferentes com água. 그리고 한쪽 양파에는 칭찬을 써놨습니다. E realmente num copo ele colocou elogios. 그리고 한쪽 양파에는 정말 안 좋은 말을 써놨습니다. E ao outro copo ele escreveu palavras que seriam ditas palavras ruins para ele. 그리고 이 칭찬하는 양파에게는 계속 사람들이 칭찬을 E 해줬습니다. para essa cebola que era de elogios, as pessoas só elogiavam essa cebola. 아, 너는 너무 이쁘다. 너는 너무 착하다. 너는 너무 감사하다. 이렇게 해줬습니다. Começaram a dizer para ela: você é muito linda, você realmente é muito boa, eu agradeço muito, essas coisas. 그리고 한쪽 양파에는 아주 안 좋은 소리를 많이 해줬습니다. E para outra cebola, realmente eles só disseram coisas ruins. 욕도 하고 Eles- 나쁘다고 말을 했습니다. Eles xingavam, falavam que eram ruim. 너는 썩어버려야 돼. 이렇게 말을 E eles 했습니다. falavam: você precisa apodrecer, cebola. 그리고 한 달을 그대로 했습니다. E eles fizeram esse teste durante um mês. 어떻게 됐을까요? Será que o que aconteceu? 정말 이 칭찬을 받은 양파는 정말 싹이 나고 뿌리도 많이 내리고 그리고 건강하게 자랐습니다. Realmente a cebola, que realmente recebeu muitos elogios, ela nasceu broto, também teve raiz, ela realmente cresceu muito bem. 또 어떤 이쪽 한쪽 양파는요 제대로 자라지 못했습니다. Mas a outra cebola do lado dela não conseguiu crescer tão bem. 여러분도 정말 여러분이 하는 말을 여러분 스스로가 듣습니다. 제일 먼저. Realmente todas as palavras que vocês falam, vocês ouvem primeiro. 두 번째는 가족이 E 듣습니다. segundo, a sua família ouve as palavras que você diz. 그리고 여러분의 주위에 있는 형제 자매들이 듣습니다. E terceiro, realmente todos os irmãos que estão ao seu lado ouvem. 그렇다면 듣는 모든 사람이 이 온전한 양파가 정말 이쁘게 자란 것처럼 여러분도 그렇게 될 것입니다. Então, realmente, se vocês falam as palavras boas, vocês vão crescer como essa cebola que só recebeu elogio. 미국의 어떤 학자가 또 연구를 했습니다. Realmente, um cientista americano, ele também fez um teste. 밭에 물을 심었습니다. Ele plantou nabo num campo. 그리고 한쪽 무에게는 클래식 음악을 싹 틀어준 거예요. E para o nabo, que era realmente um canto de um nabo, esse cientista colocou música clássica para esse nabo ouvir. 그리고 한쪽 양파에는 재즈 그리고 아주 시끄러운 음악 이런 음악을 틀어줬습니다. E para outro nabo de outro lado, eles colocou uma música muito barulhenta, um jazz e essas músicas muito barulhentas. 정말 신기하게도 이 클래식 음악을 들은 무들은 튼실하고 아주 매끈하게 수확이 E 됐습니다. realmente interessante que o nabo que foi plantado, que ouvindo a música clássica, ele realmente ficou grande, grosso e forte. 그런데 정말 시끄러운 소리를 들은 무들은 다 이렇게 갈라지고
좋지 못하게 수하게 됐습니다. Mas outros nabos que realmente ouviram músicas barulhentas, realmente que perturbadoras, elas se dividiam, o nabo ela se dividiu em vários pedaços. 여러분의 집에도 아마 강아지를 키우고 계신 분도 있을 겁니다. Com certeza na casa de vocês, algum de vocês criam cachorros, não é? 그럼 한번 시험해 보십시오. Então faça um teste para eles. 싫은 말을 계속 해 보십시오. Continuamente fale coisas ruins para o seu cachorro. 그 아이는 성격이 안 좋을 겁니다. Com certeza aquele cachorro ele vai continuamente ficar com característica ruim. 혹시 여러분을 물어버릴 수도 있을 거예요. Com certeza um dia eles vão morder vocês. 그런데 항상 칭찬해주고 이쁘다고 해줘 보십시오. Mas se você continuamente elogiar os seus cachorros e realmente dizer que ele é bonito, 여러분이 알 수 있도록 분명히 나타날 겁니다. com certeza eles vão manifestar uma coisa agradável a vocês. 나는 칭찬을 받아야 나는 칭찬을 해주겠다 이렇게 생각하는 사람도 있어요. Tem pessoas que pensam, eu preciso receber elogio de alguém para eu elogiar. 나는 칭찬을 받지 않기 때문에 나도 당신을 칭찬하지 않습니다. 이런 사람도 E 있어요. tem pessoas que falam, já que eu não recebi elogio de ninguém, eu também não vou elogiar ninguém. 먼저 해보십시오. Então, é necessário que vocês elogiem primeiro. 내가 먼저 하겠다라고 욕심을 내보십시오. Vocês precisam ter uma teimosia de elogiar primeiro. 우리는 받은 대로 우리는 또 주게 될 겁니다. Realmente, o que nós demos, realmente nós iremos receber em troca. 우리는 주님이 너무 큰 선물을 해주셨어요. Senhor Jesus Cristo, realmente, Ele permitiu um grande presente para nós. 우리는 사랑받을 수 없는데 우리를 사랑해 주셨어요. Realmente, nós não podíamos receber esse grande amor, mas recebemos esse amor. 사랑해 주셨을 뿐만 아니라 사랑한다고 말할 뿐만 아니라 직접 자기의 생명을 우리에게 주셨어요. Ele não só nos amou, Ele também permitiu a sua própria vida por nós. 그런데 우리가 그에 대한 삶을 살아드리지 못한다면 이거는 안 되지 않습니다. Mas se realmente nós não conseguimos viver pela vida que o Senhor Jesus Cristo deseja, realmente isso é uma coisa que não é uma coisa agradável. 하나님께서는 사랑하는 독생자를 나를 위해서 버리셨어요. Senhor Deus, Ele abandonou o seu filho por nós. 나에게 내려야 될 심판의 채찍을 독생자에게 내리셨습니다. Realmente o julgamento que nós precisávamos receber, o seu filho recebeu por nós. 그러므로 우리도 당신을 위해서 모든 것을 드리는 것이 온전한 것입니다. Por isso é necessário que nós entreguemos toda a nossa vida para o seu filho. 이건 너무나도 당연한 거예요. Isso é uma coisa muito óbvia. 자녀가 부모에게 효도하는 것은 당연한 거죠. Então o filho, ele realmente tratar bem os seus pais e ajudar os seus pais é uma coisa normal, 그렇죠. não é? 그런데 뭔가 베푸는 것처럼 자녀가 자꾸 부모에게 뭔가 베푸는 것처럼 이렇게 한다면은 잘못된 거죠. Mas se seus filhos ele começa a agir como se eles realmente como se eles estivessem permitindo esses atos para vocês, realmente isso é uma coisa errada. 예, 그렇습니다. 이것은 너무나도 당연한 것을 뭔가 도움을 주는 것처럼 해서는 안 된다는 거죠. Porque você realmente, os filhos não estão ajudando seus pais, permitindo a ajuda para os pais. É uma coisa que eles precisam fazer com uma grande lógica. 하나님께도 그렇습니다. Então, diante do Senhor Deus também. 또한 우리가 우리의 모든 것을 드릴 때 주님은 영광을 받으십니다. Então, quando nós entregamos todas as coisas diante do Senhor Deus, realmente, Senhor Deus, Ele recebe. 우리의 모든 것이 주님께로 왔기 때문에 우리가 드리는 것입니다. Então, já que todas as coisas que nós recebemos vêm de Cristo, nós podemos entregar essas coisas de Cristo para Ele. 여러분의 가지고 있는 것 중에 여러분의 것이 무엇입니까? Todas as coisas que vocês têm, de todas as coisas que vocês têm guardado, qual das coisas realmente pertence a você? 하나님이 주시지 않은 것이 뭐가 있습니까? Tem alguma coisa que o Senhor Deus não permitiu para vocês que vocês têm? 정확하게 말하면 하나님께 받은 것을 가지고 하나님께 드리는 것입니다. Então todas as coisas que nós recebemos do Senhor Deus, nós estamos entregando a Deus. 그래서 드리는 것 바로 순종할 때 하나님이 영광을 받으셔요. Por isso, quando nós entregamos com grande com o coração de sujeitar a Deus, Senhor Deus, Ele permite a glória. 우리가 가장 귀한 것을 마음을 다해서 주님께 드릴 때 영광을 받으십니다. Quando nós entregamos todas as coisas com um coração precioso diante do Senhor Deus, realmente nós podemos receber a glória de Deus. 당연한 순종이죠. Então é um obedecer lógico. 하나님께 뭔가 내가 도움을 준다라고 생각하십니까? Vocês acham que vocês estão ajudando a Deus? 말씀을 한번 들어드리는 겁니까? Então é necessário, vocês realmente estão ouvindo a palavra do Senhor Deus? 그것이 아닙니다. Não é isso.
우리는 마음을 생각을 바꿔야 됩니다. Realmente nós precisamos trocar o nosso coração. 그래서 어떤 사람은 나 그러니까 지금 예배 드리고 있잖아요. 이렇게 말하는 Por isso 사람. algumas pessoas falam, ah, eu estou no culto por causa disso. 그러면은 오늘 말씀에처럼 예배는 무엇일까요? Então, como aparece na Bíblia de hoje, o que é culto? 이 예배에 대해서 잘못 생각하게 되면은 그렇게 말할 수 Quando você 있습니다. tem um mau entendimento sobre o culto, você começa a falar coisas erradas. 예배는 교회당에 모여 일정한 의식과 절차를 통해서 드리는 것이 O 아니에요. culto não é uma coisa que você se reúne cada dia com frequência e ouvir a palavra e essas coisas. 예, 하나님은 이 우주와 만물을 지으신 분이잖아요. Senhor Deus, Ele é o Criador deste mundo e do universo, não 이 é? 세상 모든 것을 하나님이 지으신 분입니다. Senhor Deus, Ele criou todas essas coisas deste mundo. 그분이 주인이에요. Ele é o dono deste mundo. 그분이 뭔가 부족해서 우리한테 섬겨달라, 이거 달라, 저거 달라 하시는 분이 아니에요. Será que Ele não, já que Ele é o Criador deste mundo, Ele não pede para que nós servimos a vida dele. 우리가 찬양을 하지 않으면은 하나님은 저 돌들러도 찬양을 받으시겠다라고 말을 하고 있습니다. Senhor Deus, Ele fala na Bíblia que realmente não, se as pessoas não gloriarem, louvarem a vida dele, Senhor Deus vai usar pedras para louvar a vida dele. 이 천지의 주인이신 하나님은 이렇게 손으로 지어진 이런 건물 안에 계시는 분이 아닙니다. Senhor Deus, que é o Criador deste mundo, Ele não está nesse prédio, nesse lugar dessa igreja. 무엇이 부족해가지고 우리에게 이거 달라 저거 달라 하시는 분이 아니에요. Senhor Deus não é um ser que pede as coisas para mim, eu quero isso, eu quero aquilo. 그리고 그분은 우리에게 생명도 주시는 분이에요. Senhor Deus, Ele é um ser que Ele permite vida para nós. 여러분의 호흡을 주장하시는 분입니다. Senhor Deus, Ele é o ser que controla a respiração de vocês. 모든 사람에게 주시는 분이에요. Então, Senhor Deus, Ele permite todas as coisas para todas as pessoas. 그래서 하나님은 우리에게 무엇인가 부족해서 달라고 하시는 분이 아니라는 거죠. Por isso, Senhor Deus não é um ser que pede as coisas para nós porque Ele não tem. 요한복음 4장을 찾겠습니다. Vamos procurar João capítulo 4. 요한복음 4장 João capítulo 4, 23절, 24절을 보겠습니다. versículo 23 e 24. 23절, 24절. Versículo 23 e 24. 찾으셨으면 같이 Se 읽겠습니다. todos já acharam, vamos ler todos juntos. 1, 2. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. 하나님은 자기에게 참으로 예배하는 자를 지금도 찾고 계신다고 말하고 계시죠? Aqui fala que Senhor Deus, Ele procura aqueles que adoram verdadeiramente. 지금도 찾고 계셔요. Ele até hoje está procurando. 그래서 이 예배는 하나님께 참으로 드리는 예배는 신령과 진정으로 드리는 겁니다. Então, realmente, um culto adequado diante do Senhor Deus, você precisa adorar adorar com espírito e em verdade. 하나님은 영이십니다. Senhor Deus, Ele é espírito. 그래서 하나님은 외모를 보시지 않으셔요. Por isso, Senhor Deus, Ele não olha a aparência. 하나님이 예배의 형식과 절차를 찾는 것이 아니라는 거죠. Senhor Deus, Ele não procura de você maneiras de culto. 하나님은 그 중에서 우리 중에서 정말 한 사람이라도 거듭난 사람이 있는지 그것이 관심이에요. O único interesse de Senhor Deus é que Ele deseja, não, o único interesse de Senhor Deus é se nós recebemos a salvação ou não. 그리고 구원받은 사람이 성령을 의지해서 진리에 의지해서 자신을 드리는지 보시는 겁니다. E Senhor Deus, Ele olha se uma pessoa ele realmente recebeu, se ele realmente recebeu a salvação e como ele está vivendo a sua vida, servindo a Deus ou não. 더 자세히 말하면 하나님의 말씀에 순종하는지 그렇지 않으면 형식적으로 와 있는지를 보신다는 거죠. Se falarmos mais detalhadamente, Senhor Deus, Ele olha se ele realmente está servindo ao Senhor Deus ou ele está na igreja para a aparência mundana. 사람은 잘 알 수 없습니다. Realmente os homens não conseguem saber bem. 그러나 하나님은 아셔요. Mas Senhor Deus, Ele sabe detalhadamente. 말씀만 듣고 형식적으로 와 있는지 아니면 그 듣는 말씀을 순종하려고 하는지를 아신다는 Senhor 거죠. Deus, Ele sabe muito bem se uma pessoa ele veio para ouvir a palavra, para servir ao Senhor Deus, ou veio apenas para ouvir como a todos os outros dias. 오늘 우리가 말씀을 듣는 것은 하나님의 말씀을 따라 살기 위해서 그러는 거잖아요. Realmente nós estamos aqui para vivendo, para servir ao Senhor Deus, não é? 그렇습니다. 그 마음,
정말 말씀을 따라 살기를 원하는 그 마음이 살아있는 제사예요. Então, esse coração de você querer viver diante do Senhor Deus, servindo ao Senhor Deus, esse é o verdadeiro sacrifício vivo. 형식적이고 그리고 정말 외모적인 그런 제사는 죽은 제사예요. Realmente, uma coisa é um sacrifício de imagens e sacrifício de aparência, isso é um sacrifício morto. 그래서 하나님은 모든 사람이 구원받은 사람이 항상 말씀에 순종해서 살려고 하는 매일매일 순간순간의 삶을 영적 예배라고 말하고 있습니다. Por isso o Senhor Deus ele deseja que as pessoas vivam servindo o Senhor Deus a cada dia, que isso se torne um sacrifício vivo diante do Senhor Deus. 여러분이 구원받고 이제 주님 앞에 서는 그 때까지가 예배입니다. Realmente, desde a sua salvação até o encontro com o Senhor Deus, essa toda a vida que vocês ainda têm pela frente chama culto. 잠자는 것도 먹고 마시는 것도 다 예배에 속하는 거예요. Tudo você comer, dormir, beber, tudo isso pertence ao culto. 그래서 우리는 매 순간순간 감사해야 된다는 것입니다. Por isso, todas as horas, todos os momentos, todos os segundos, nós precisamos viver com grande agradecimento. 하나님은 받으실 만한 그 제사가 감사의 제사입니다. Então, esse agradecimento que o Senhor Deus quer receber de nós é o sacrifício de agradecimento. 구원받은 사람의 몸, 영혼, 재능, 시간, 물질 이거 다 누구 것입니까? Então, nosso corpo, nosso espírito, nosso tempo, nosso sacrifício, nosso dinheiro, tudo isso pertence a quem? 하나님의 것입니다. Tudo pertence ao Senhor Deus. 하나님이 피값을 주고 사신 겁니다. Tudo isso o Senhor Deus pagou por preço de sangue para nos comprar. 그 모든 것을 주님의 뜻을 따라 복음을 위해서 사용하기를 원하셔요. Por isso o Senhor Deus deseja que nós possamos utilizar todas essas coisas para o Evangelho. 그것이 하나님의 뜻입니다. Isso é a vontade do Senhor Deus. 형제 자매를 위해서 적절하게 사용하는 것이 하나님의 뜻이에요. Você utilizar todas essas coisas para os irmãos, realmente isso é um desejo do Senhor Deus. 네, 아직 태어나지 않는 지금 아직 구원받지 않았지만 그들이 구원받으면은 형제요 자매가 될 겁니다. Realmente ainda tem pessoas que não receberam a salvação e não nasceram de novo, mas realmente um dia eles podem ser chamados de irmãos e irmãs. 여러분은 여러분의 모든 것을 어디에 투자하고 계십니까? Então, aonde vocês estão realmente investindo todas as coisas de vocês? 네, 투자 그러면은 여러분 돈만 생각하잖아요. Quando fala de investimento, vocês só pensam em dinheiro, não é? 하나님은 그렇게 말씀하시지 않습니다. Mas Senhor Deus, ele fala que não é desta forma. 여러분의 건강도, 여러분의 시간도, 여러분의 가지고 있는 생명도 다 포함되는 것입니다. Realmente saúde, tempo e todas as coisas que vocês têm, isso entra dentro do investimento, Senhor Deus. 여러분이 아마 특별한 재능을 갖고 있을 수 있습니다. Realmente eu posso dizer que vocês têm uma característica especial, um dom especial. 아, 나는 노래를 잘한다. 이런 사람 있죠. Tem pessoas que falam, eu canto muito bem. 구원받지 않으면 저 세상에서 세상 노래 하겠죠. Mas se você caso não tivesse recebido a salvação, você estaria gastando essa sua voz cantando música do mundo, no mundo. 만약 구원받았다면은 그 구원받은 사람은 하나님을 나의 구주를 찬양하게 될 것입니다. Mas se uma pessoa realmente recebeu a salvação, ele vai gastar essas suas habilidades para louvar o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. 여러분 지금 말씀대로 살기 위해서 오늘 나온 이 시간도 하나님이 다 계산하고 계십니다. Realmente o tempo que vocês gastaram para vir hoje aqui e para ouvir essa palavra, realmente o Senhor Deus ele está calculando todo esse tempo que vocês gastaram. 여러분이 잘 투자하고 있는 거예요. Então isso é um bom investimento que vocês estão fazendo. 제가 지난번에도 말씀을 드렸습니다. Como eu disse a outra vez também. 세상 사람은 시간을 뭐라고 하죠? Como é que as pessoas chamam o tempo? 돈이라고 하죠. As pessoas chamam o tempo de dinheiro. 그런데 구원받은 사람에게 시간은 뭐라고 말했습니까? Mas e os salvos? Como é que eles chamam o tempo? 뭐예요? Como é que eles chamam? 아직도 돈이에요? Ainda é dinheiro? 생명입니다. É vida. 생명이에요. É vida. 그 생명되는 시간을 우리는 또 다른 생명에게 투자를 해야 됩니다. Então o tempo para o cristão, já que é vida, nós precisamos investir esse tempo para a vida de outras pessoas. 구약 시대의 번제, 태워서 드리는 제사를 여러분은 알고 계시죠? Realmente eu acredito que no Antigo Testamento houve sacrifícios que vocês queimavam para dar para o Senhor Deus. 그 제물을 완전히 태워서 하나님께 드리는 제사를 보면은 이제 우리가 어떻게 살아야 되는지 알 수 있습니다. Realmente nós podemos ver que as pessoas antigamente no Antigo Testamento eles queimavam a oferta para dar o sacrifício a Deus. 이 태워서 드리는 제사의 제일 첫 번째는
그 소나 양의 가죽을 벗깁니다. Realmente, para você dar essa oferta para queimar ao Senhor Deus, primeiro você pega a ovelha e tira toda a sua pele. 어차피 다 태워 드릴 건데 왜 가죽을 벗기죠? Por que realmente, se você vai queimar todas as coisas, por que você tira o couro? 그리고 어차피 태워 드릴 건데 다 조각을 내거든요. E eles vão queimar realmente o corpo todo do animal, mas eles cortam em pedaços. 그리고 깨끗하게 씻어서 드리거든요. E eles entregam, antes da sua oferta, eles lavam todo esse animal. 결과적으로 다 태워서 드릴 건데 왜 그렇게 하시는 거죠? Então, já que no final você vai queimar todas as coisas, por que você precisa tirar o couro, limpar e cortar em pedaços? 우리는 이 구약의 그 말씀에 나와 있는 이 태워서 드리는 제사에 대해서 생각을 해봐야 됩니다. Então, realmente nós precisamos pensar sobre essa oferta que eles davam no Antigo Testamento. 레위기 1장을 Vamos 보겠습니다. procurar Levítico capítulo 1. 여러분 레위기 성경 읽으실 때 이 레위기 쉽습니까? Quando vocês leem a Bíblia, o livro de Levítico, é fácil vocês entenderem? 쉽지 않죠. Não é fácil de entender, não é? 그런데 오늘 이 말씀을 배워보면은 정말 앞으로는 새롭게 읽어볼 수 있을 겁니다. Mas se hoje vocês aprenderem sobre essa palavra, realmente vocês podem entender mais facilmente o livro de Levítico. 1장 6절부터 9절까지입니다. Levítico capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9. 1장 6절부터 9절까지의 말씀을 같이 읽겠습니다. Levítico capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com a água. E o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. 이 태워드리는 제사의 가죽을 제일 먼저 벗긴 것은 무슨 의미일까요? Então, você realmente tirar a pele, o couro do animal para você dar oferta ao Senhor Deus, o que significa isso? 우리가 구원받기 전에 옛날에 잘못된 습관이나 행실과 마음이 있을 겁니다. Realmente, antes da nossa salvação, nós tínhamos uma vida, as obras, e o nosso coração vivia errado diante do Senhor Deus. 그걸 벗어야 되는 거예요. Então, necessariamente, nós precisamos tirar essa pele. 그걸 벗겨내야 되는 겁니다. Nós precisamos tirar essas coisas. 그걸 벗겨내야 하나님께 드릴 수 있는 겁니다. Então, eu preciso tirar esse velho homem que eu tenho para entregar ao Senhor Deus. 하나님은 기뻐하실 겁니다. Então, o Senhor Deus, Ele realmente agrada. 우리는 또 이렇게도 해야 됩니다. Então, nós também precisamos fazer desta forma. 우리의 마음과 생각을 오직 주님께 향해서 손과 발을 주님께 드려야 됩니다. Então, nós precisamos entregar toda a nossa cabeça, o nosso coração para o Senhor Jesus Cristo e toda a nossa mão e nosso pé. 모든 것을 조각을 냈다고 돼 있습니다. Aqui ele fala que ele cortou em pedaços. 우리는 우리의 것을 나의 손, 나의 발, 나의 몸을 하나님께 온전히 드려야 된다는 의미입니다. Então isso significa que nós precisamos entregar todo o meu coração, todo o meu corpo, todo o meu pedaço do meu corpo, mão e pé, preciso entregar ao Senhor Deus. 내 삶 전체를 복음을 위해 열심히 살아가는 것, 그것이 하나님이 원하시는 겁니다. Então realmente eu viver a minha vida fortemente pelo evangelho, isso é o desejo do Senhor Deus. 이 번제는 이렇게 태워서 드리는 이 번제는 죄를 위한 제사가 아닙니다. Esse holocausto que está fazendo não é um holocausto para o pecado. 이 태워서 드리는 이 화제는 바로 여호와께 향기로운 냄새라고 돼 있죠. Aqui fala que essa oferta que você queima para esse holocausto que você queima, essa oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. 하나님을 기쁘시게 하는 섬기는 제사라는 것이. Então isso é uma oferta que você entrega ao Senhor Deus para servir o Senhor Deus. 우리는 우리의 삶을 어떻게 드려야 될지를 때로는 잘 모를 수도 있어요. Realmente, muitas das vezes nós não sabemos como nós precisamos entregar a nossa vida diante do Senhor Deus. 그래서 교회에 오는 것을 그런 삶의 전체라고 생각할 수 Por 있어요. isso as pessoas acham que apenas você vir para a igreja e viver essa vida é uma vida que está servindo a Deus. 오늘 말씀을 들어보니까 그런 것 같습니까? Mas ouvindo a palavra de hoje, é isso? 내 삶 전체를 받고 싶은 거예요. Realmente o Senhor Deus, Ele deseja receber toda a minha vida. 교회에 와서 이 교회 안에서의 생활을 뿐만 아니고 내 생활 전체를 다 받고 싶은 거예요. Senhor Deus, Ele não deseja receber apenas aquela vida que eu venho para a igreja e ficar dentro da igreja, mas receber toda a nossa vida. 지금도 어떤 사람은
정말 세상에서 자기 마음대로 살고 교회에 와서 씻으려고 매일 씻으려고 오시는 사람이 있습니다. Tem algumas pessoas que realmente vivem a sua vida mundana e vêm para a igreja para se lavar. 그것이 아닙니다. Mas não é assim. 우리는 세상에서 잘못됐기 때문에 여기 씻으러 온 것이 아니에요. Nós não viemos, já que nós fizemos coisas erradas, não é que nós precisamos vir para a igreja e nos lavar. 여기는 교회는 주님의 몸입니다. A igreja é o corpo de Cristo. 몸에 힘을 얻고 나아가서 싸울 곳이 세상입니다. Então nós precisamos receber a força dentro desse corpo e ir para o mundo e lutar contra o mundo. 하나님께서 우리에게 여기에서 말씀으로 힘을 주시고 계십니다. Senhor Deus, Ele está permitindo força através da igreja. 여기에 고린도에 보면 이 고린도 교회의 많은 사람들이 정말 헌금에 대해서 이야기하고 있습니다. Quando nós olhamos no Coríntios, realmente no Coríntios aparece sobre a oferta. A igreja de Coríntios fala sobre a oferta. 에루살렘 교회, 이 복음의 시작인 에루살렘 교회가 이 복음을 전하는 그 에루살렘 교회가 너무너무 가난한 거예요. Realmente a igreja de Jerusalém que estava pregando o evangelho era muito pobre. 그래서 많은 교회들의 도움을 줘야 되는데 이 고린도 교회는 그것을 하지 않은 거예요. Mas todas as igrejas, outras igrejas estavam ajudando a igreja de Jerusalém, mas a igreja de Coríntios eles não estavam ajudando. 왜 안 했는지 봤더니 그들 삶도 너무너무 힘든 거예요. E por que eles não estavam ajudando a igreja de Jerusalém? Porque eles falavam que a vida deles também estavam difíceis. 그런데 에루살렘 교회가 이 고린도 교회에 복음을 전해주지 않았으면은 그들은 생명 얻지 못했습니다. Mas se a igreja de Jerusalém não tivesse pregado para a igreja de Coríntios, realmente as pessoas de Coríntios, eles não iriam receber a salvação. 예, 그런데 그들이 헌금을 해야 되는데 헌금을 하지 않으니까는 사도 바울이 이제 마게도니아 여러 교회에 대해서 말을 하고 있습니다. E assim, já que a igreja de Coríntios não estava ofertando para a igreja de Jerusalém, o apóstolo Paulo fala sobre várias outras igrejas. 예, 이 마게도니아 교회는 빌립보 교회도 있고 데살로니가 교회도 있었습니다. E ele fala sobre a igreja de Macedônia e lá nessa igreja aparece a igreja de Filipenses e a igreja de 마게도니아 빌립보 교회. sobre a igreja de Filipenses. 예, 그런데 이 교회들은 어렵지만은 에루살렘 교회의 어려움을 보고 하나님께 드리듯이 헌금을 했습니다. Mas essa igreja realmente de Filipenses, que mesmo eles estando difíceis, ele vendo a dificuldade da igreja de Jerusalém, ele ofertou para essa igreja. 그들의 헌금이 어떤 의미인지 성경은 말하고 E 있습니다. a Bíblia fala qual é o significado dessa oferta. 고린도후서 8장을 보겠습니다. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 8. 고린도후서 8장 2 Coríntios capítulo 8, 5절입니다. versículo 5. 8장 5절을 같이 읽겠습니다. Vamos ler capítulo 8, versículo 5. 1, 2. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. 그들이 에루살렘 교회를 위해서 헌금한 것이 제일 먼저 누구에게 드렸다라고 말하고 있습니다. Então realmente eles ofertaram para a igreja de Jerusalém, mas eles ofertaram primeiramente para quem? 헌금을 에루살렘 교회에 드렸지만은 하나님이 이렇게 말하고 있습니다. Realmente eles deram oferta para a igreja de Jerusalém, mas Senhor Deus ele fala primeiro assim. 너 자신을 주께 먼저 드렸다라고 말하고 있어요. Senhor Deus ele fala que deu primeiro a sua vida para o Senhor Deus. 그리고 두 번째로 하나님의 뜻을 좇아 너의 헌금들을 그의 구제의 헌금을 우리에게 주었다라고 말하고 E 있습니다. ele fala depois a nós, pela vontade de Deus. 여러분이 만약에 헌금을 하잖아요. 그러면 그 헌금을 하나님 이렇게 생각하시는 겁니다. Quando vocês dão uma oferta diante do Senhor Deus ele pensa desta forma. 하나님께 네가 먼저 드렸구나라고 말하고 있습니다. Senhor Deus ele fala, você deu primeiro ao Senhor Deus. 돈을 드린 것이 아니고 네 자신을 드렸구나라고 말하는 Ele 겁니다. fala, você não deu dinheiro, mas você deu realmente a sua vida primeiramente. 왜 하나님은 이 돈에 대해서 이렇게 말씀을 자주 하실까요? Por que que Senhor Deus ele continuamente fala sobre esse dinheiro? 하나님이 돈을 달라고 하는 거예요? 너 자신을 달라고 하는 Será 거예요? que Senhor Deus ele está pedindo dinheiro de vocês ou está pedindo a vida de vocês?
마음을 달라는 거거든요. Senhor Deus, Ele está pedindo corações de vocês. 하나님은 돈이 아니고 마음을 달라는 Senhor Deus, Ele 것입니다. não quer o dinheiro de vocês, mas sim o corações de vocês. 하나님은 우리에게 그렇게 요구하고 계십니다. Então, Senhor Deus, realmente Ele deseja isso de nós. 그래서 하나님은 이 재물을 가지고, 이 불의의 재물을 가지고 친구를 사귀라고 말하고 있어요. E Senhor Deus, Ele deseja que nós gastemos esse dinheiro para fazer amigos. 그러면 그 친구가 영원한 천국에 갈 때 너를 영접해 줄 거라고 말하고 E 있어요. ele fala que quando esse amigo ele realmente receber a salvação e ir para o reino de Deus, esse amigo ele vai servir a sua vida. 우리는 이 세상에 살면서 돈이 큽니다. Realmente, quando nós estamos vivendo neste mundo, o nosso dinheiro é um dinheiro muito grande. 사실 이 돈은 정말 큰 거라고 생각이 됩니다. Nós pensamos que esse dinheiro é uma coisa muito grande. 그런데 우리 주님은 이걸 지극히 작다라고 말하고 있어요. Mas o Senhor Jesus Cristo ele fala que isso é uma coisa muito pequena. 이 지극히 작은 것을 가지고 충성된 자는 큰 것에도 충성될 거라고 말하고 E 있습니다. o Senhor Jesus Cristo ele fala que uma pessoa que ele se realmente sacrifica por essas coisas pequenas, ele consegue se sacrificar por coisas grandes também. 이 지극히 작은 물질에 불의한 자는 큰 것에도 불의할 거라고 말하고 E 있어요. as pessoas que realmente eles se tremem com coisas pequenas, realmente eles com esse dinheiro pequeno, ele também não consegue fazer trabalhos grandes. 이 작은 것은 물질이라고 말씀을 드렸습니다. Essas pequenas coisas nós podemos, eu falei para vocês que é oferta. 그러면 지극히 큰 것은 무엇일까요? Então o que será uma coisa grande? 큰 것이 뭘까요? O que é uma coisa grande? 이 세상에 가장 큰 건 A 영혼입니다. coisa mais grande deste mundo é o espírito. 이 영혼은 천하를 주고도 바꿀 수가 없어요. Esse espírito que vocês têm, o Espírito Santo que vocês têm, não consegue trocar nada com nada neste mundo. 이 지극히 큰 것, 이 복음, 그 사람에게 복음을 전해주면 생명이 태어나잖아요. Realmente, quando você prega o evangelho para uma pessoa, essa pessoa ele realmente recebe a vida, não é? 그래서 이 물질을 가지고 충성되게 하나님께 드린 사람은 아마 복음을 온전하게 전할 것이라고 말하고 있습니다. Então, uma pessoa que ele realmente é fiel às coisas pequenas, ele também consegue ser fiel às coisas grandes também. 그러나 이 물질에 매여 살고 물질이 그를 주장하고 있다면 그는 절대 복음을 전하지 못할 거라고 말하고 있습니다. Mas se você realmente viver dependendo de bens materiais, você não conseguir sair desses bens materiais, Senhor Deus também não consegue trabalhar dentro de vocês. 여러분의 주인은 누구이십니까? Quem é o dono do coração de vocês? 우리는 예수 그리스도를 나의 주로 모셨습니다. Nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor. 여러분 예수님을 주인으로 모셨습니까? Vocês realmente aceitaram o Senhor Jesus Cristo como o Senhor de vocês? 로마서 10장에 보니까는 구원받은 것은 예수를 주로 모셨다라고 말하고 있습니다. No Romanos capítulo 10 aparece que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor. 그리고 그가 죽은 자 가운데서 부활하신 것을 믿는 사람을 구원 얻었다라고 말하고 E aquelas 있습니다. pessoas que acreditam que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, essas pessoas nós chamamos que são de salvas. 근데 우리 안에 이미 이 예수님이 주가 와 계십니다. Mas agora o Senhor Jesus Cristo realmente está dentro do nosso coração. 그런데 사람의 또 한 주인이 있습니다. Mas no coração do homem realmente tem mais um dono. 누굴까요? Quem é esse dono? 돈입니다. É o dinheiro. 그래서 마태복음 6장에는 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이라고 말하고 Por 있습니다. isso Mateus capítulo 6 fala que o homem não consegue servir a dois senhores. 가끔 여러분 직장 생활을 하다 보면 사장이 두 분, 세 분일 때 있죠. Às vezes quando vocês trabalham numa empresa, realmente tem vezes que o dono, o chefe é dois chefes, três chefes. 그러면 정말 일하는 사람이 힘듭니다. Então quando tem dois ou três chefes numa empresa, o funcionário que trabalha nessa empresa passa muita dificuldade. 한 분이면은 한 분한테 물어보면 되는데 세 분, 두 분이면은 두 번, 세 번 물어봐야 되는 거잖아요. Então se o dono é um só, você só pergunta para um dono. Mas se é dois ou três, você tem que perguntar para os dois ou três donos que estão lá. 그래서 여러분의 속에 주님도 주인이고 돈도 주인이고 그러면은 여러분 어떻게 될까요? Mas então, no coração de vocês, realmente, se o Senhor de vocês é o Senhor Jesus Cristo e o Senhor também for dinheiro, o que acontece? 하나님께서 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 거라고 말하고 Senhor Deus, 있습니다. ele fala que o homem não consegue servir a dois senhores. 하나님께서 일을 좋아하면은 저를 미워해야 될 것이고
이를 일을 좋아하면 이를 미워해야 될 것이라고 말하고 있습니다. E aí, Senhor Deus, ele fala que se você realmente ama, Senhor Deus, você tem que odiar o seu trabalho. E se você realmente ama o seu trabalho, você tem que odiar o Senhor Deus. 주님을 좋아하려면 돈을 물리쳐야 됩니다. Se você realmente ama o Senhor Jesus Cristo, você tem que se afastar do dinheiro. 반대로 돈을 좋아하면 주님을 멀리해야 됩니다. E se você ama o Senhor Jesus Cristo, você se afasta do Senhor Jesus Cristo. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 함께 섬기지 못할 거라고 하나님 말씀하십니다. Então, o Senhor Deus, ele fala que realmente você não consegue viver servindo aos dois. 그런데 어떤 사람은 걱정하지 마셔요, 주님, 이렇게 말한 사람이. Mas algumas pessoas, eles falam assim, ah, Senhor Deus, não se preocupe. 걱정하지 마시고 저에게 돈을 많이 주세요, 이렇게 말하는 사람이 As pessoas, 있습니다. eles falam, ah, não se preocupe, Senhor Deus, pode me dar muito dinheiro. 그건 교만입니다. E isso é arrogância. 하나님은 절대 섬기지 못할 거라고 돼 있습니다. Senhor Deus, ele fala que nenhuma pessoa ele consegue servir aos dois senhores. 스스로 여러분이 자신감을 가져서는 안 돼요. Então vocês não podem ter uma autoestima elevada dizendo que consegue. 돈은 여러분의 중심에 들어가서 주인 노릇 하려고 할 O 겁니다. dinheiro com certeza vai entrar no coração de vocês e vai querer manifestar como o seu Senhor. 그러면은 나의 진정한 주인, 내 주 예수는 두 번째, 세 번째가 될 겁니다. Mas então o verdadeiro meu Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, vai passar do primeiro para o segundo ou o segundo para o terceiro. 그래서 우리는 내 생활을 내가 어떻게 행하고 있는지를 잘 살펴봐야 됩니다. Por isso é necessário nós olharmos detalhadamente como nós estamos vivendo a nossa vida. 그래서 지혜 없는 자 같이 해서는 안 됩니다. Então nós não podemos viver uma vida como uma pessoa não sábia. 우리는 정말 시간을 아껴야 됩니다. Realmente nós precisamos economizar nosso tempo. 에베소서 5장을 Vamos 봅시다. procurar Efésios capítulo 5. 에베소서 5장 Efésios capítulo 5. 15절, 16절입니다. Versículo 15 e 16. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Portanto, vede prudentemente como andais, não como neciosos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. 16절에는 세월을 아끼라라고 말하고 No 있습니다. versículo 16 fala remindo o tempo. 왜요? Por quê? 우리가 살고 있는 때가 악하기 때문입니다. Porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo mau. 그러면 세월을 아끼는 사람은 지혜 있는 자 같은 사람입니다. Então, uma pessoa que realmente sabe economizar o seu tempo são pessoas como sábios. 세월을 낭비하는 사람은 바로 지혜 없는 Mas as 사람입니다. pessoas que gastam seu tempo à toa, vagamente, essas pessoas são pessoas neciosas. 이 세월을 아끼라는 말을 다른 말로 바꿔보겠습니다. Vou trocar em outras palavras, o tempo não. Aqui não. Você economiza tempo, em outras palavras é assim. 다른 성경에 보니까는 기회를 사라라는 말로 이렇게 대신 되어 Em 있습니다. outras Bíblias está escrito de comprar a chance. 기회를 살 수 있는 사람은 누군가요? Quem pode comprar uma chance? 먼저 구원받은 사람이에요. Só aquelas pessoas que receberam a salvação primeiro. 먼저 구원받은 사람이 기회를 어떤 구원받지 않은 사람에게 기회를 주지 않으면은 그 사람은 구원을 못 얻잖아요. Realmente, uma pessoa que realmente recebeu a salvação, ele consegue entregar a chance de outras pessoas receberem a salvação. 이 사람은 나에게 생명을 달라고 하는데요. 구원받은 사람이 다음에 그러면은 돼요, 안 돼요? Então, se uma pessoa ele quer receber a salvação, quer receber a vida e fica pedindo a você, mas um cristão salvo diz: "Ah, não, próxima vez". O que acontece? 이거는 정말 하나님 앞에 안타까운 일이죠. Isso é uma coisa muito lamentável diante do Senhor Deus. 우리는 정말 세월을, 이 기회를 가지고 있는 사람입니다. Então, realmente nós somos uma pessoa que temos esse tempo, essa chance. 우리는 누군가에게 기회를 주면 그 사람은 구원을 얻을 수 있습니다. Realmente, se nós permitimos essa chance para outras pessoas, essas outras pessoas também conseguem receber a salvação. 그 사람을 위해서 정말 내 안에 예수님이 주인이 되고 내가 가지고 있는 재물로 직분을 삼아야 됩니다. Realmente nós precisamos dar essa chance como o Senhor Jesus Cristo quer e comprar os outros amigos através dos seus bens materiais. 이렇게 세월을 아끼고 기회를 우리가 줄 수 있는 사람이 되려면 정상적인 생활을 해야 될 겁니다. Realmente, se você quer viver uma vida economizando tempo e permitindo chances, realmente você precisa viver uma vida adequada e uniforme. 구원받은 사람은 정상적인 생활을 해야 돼요. Realmente, um cristão ele tem que viver uma vida apta. 그러려면은 알아야 될 것이 있습니다. Então, se para viver uma vida digna,
realmente vocês têm que saber de uma coisa. 구원받은 사람은 그래서 말씀을 들으면서 늘 복음을 또 듣게 되어 있습니다. Por isso, quando o cristão ele realmente ouve a palavra, ele continuamente ouve o evangelho. 제가 설교를 할 때마다 복음을 항상 들었을 겁니다. Então, toda vez que eu prego a palavra para vocês, com certeza vocês já ouviram o evangelho. 예수님은 당신을 위해서 죽으셨습니다. 라고 말씀을 들었을 겁니다. Com certeza vocês já ouviram eu falando, Senhor Jesus Cristo já morreu por vocês. 그리고 당신의 믿음을 위해서 지금도 살아 계시다라고 말씀을 Eu 드렸습니다. também disse a vocês que Senhor Jesus Cristo está vivo pela fé de vocês. 예수님의 죽으심과 부활이 당신에게 생명이라고 말씀을 E a 드렸습니다. morte e a ressurreição de Cristo é uma vida para vocês. 우리는 꼭 알아야 될 것을 알아야 정상적인 삶을 살 수 있어요. Então, realmente, nós precisamos saber detalhadamente das coisas verdadeiras para que nós possamos viver uma vida uniforme e adequada diante do Senhor Deus. 자신이 죄에 대해서 죽었다는 것을 우리는 알고 있습니다. Nós sabemos que nós estamos mortos para o pecado. 어떻게 죽었죠? Como nós morremos? 예수님이 대신 죽었죠. Senhor Jesus Cristo morreu por nós. 그리고 하나님께 대해서 지금 살아 있어요. E realmente nós... 하나님께 대해서 내가 하나님께 대해서 지금 살아 있다는 Aí eu estou vivo diante do Senhor Deus agora. 이게 숨쉬고 살아 있다는 것이 아니고 내 영혼이 살아 있다는 겁니다. Não é estar vivo agora respirando, vivo, mas o meu espírito está vivo diante do Senhor Deus. 누구 때문에요? Através de quem? 예수님 때문에. Através do Senhor Jesus Cristo. 예수님이 죽은 지 사흘 만에 부활하셨잖아요. Senhor Jesus Cristo, depois da sua morte, depois de 4 dias ele ressuscitou, não é? 예수님을 믿고 의지하는 사람은 생명이 살아 있는 것입니다. Hã? Ah, 3 mil. Ah, perdão, 3 dias. Eu falei errado, 3 dias e ele ressuscitou. 그렇죠. 그래서 정말 예수 그리스도를 믿는 사람은 지금 살아 있는 겁니다. Então, realmente, todas as pessoas que acreditam em Jesus Cristo, ele realmente está vivo. 여러분 이 사실을 잊지 않고 늘 기억하고 있습니까? Realmente vocês estão vivendo as suas vidas sabendo disso? 로마서 6장을 찾겠습니다. Vamos procurar Romanos capítulo 6. 로마서 6장. Romanos capítulo 6. 3절입니다. Versículo 3. 이걸 알지 못하고 기억하지 못한 사람이 있기 때문에 이렇게 늘 말씀을 드린 겁니다. Então, o Senhor Deus ele está falando essa palavra porque tem pessoas que não sabem da verdade. 6장 3절입니다. Capítulo 6, versículo 3. Vamos ver. 1, 2. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? 알지 못하느뇨? 이렇게 말하고 있죠? Ele fala, ou não sabeis. 그렇게 알지 못하고 있는 사람이 있기 때문에 말하는 Então, já que tem 것입니다. pessoas que não sabem dessa verdade, realmente eles estão vivendo a sua vida. 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 것입니다. Então, ele fala que já que nós fomos batizados em Senhor Jesus Cristo, também fomos batizados na nossa morte. 이 침례가 뭐죠? O que significa batismo? 우리가 침례 하면은 물에 한번 들어가죠. Quando nós falamos que é batismo, nós entramos na água, não é? 머리카락도 하나도 나오지 않게 물에 완전히 잠기는 겁니다. Nós ficamos totalmente dentro da água, nenhum fio de cabelo fica fora d'água. 그럼 무슨 의미죠? O que significa isso? 예수님이 죽을 때 너도 죽었다는 것이죠. Isso significa que quando o Senhor Jesus Cristo morreu, você também morreu. 그 사실을 믿습니까? Vocês acreditam nessa verdade? 그렇게 말씀하고 있습니다. Então a Bíblia está falando desta forma. 6절도 한번 보겠습니다. Vamos ver versículo 6 também. 6절 같이 읽겠습니다. Versículo 6, vamos ler todos juntos. 1, 2. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. 예수님이 십자가에 죽을 때 여러분도 죽었습니다. Então, quando o Senhor Jesus Cristo estava morto na cruz, vocês também morreram. 하나님이 그렇게 말씀을 하시고 믿는 자도 그렇게 믿고 있는 것입니다. Então, realmente, o Senhor Deus ele disse isso para vocês e todos aqueles que acreditam também. 우리 옛사람이 구원받기 전에 사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것이라고 말하고 있죠. Aqui fala que o nosso velho homem foi com ele crucificado. 그것은 다시는 우리가 죄에게 종노릇하지 않게 하기 위한 거예요. Isso para que nós não sirvamos mais ao pecado. 또 종노릇하면서 살아서는 안 되는 겁니다. Então nós não devemos viver como escravo do pecado. 우리는 이 사실을 절대 잊어서는 안 됩니다. Realmente nós não podemos esquecer dessa verdade. 그리고 예수님이 다시 오실 때 우리도 예수님을
공중에서 만날 거라는 것을 믿습니다. E realmente agora nós também acreditamos que na vinda do Senhor Jesus Cristo nós iremos encontrar com Ele no ar. 예수님과 우리는 왕노릇 할 것입니다. E realmente nós iremos viver com o Senhor Jesus Cristo como reis. 우리가 정상적인 신앙생활을 하기 위해서는 또 인정해야 될 것이 있어요. E realmente para nós vivermos uma vida de fé adequada diante do Senhor Deus, nós precisamos reconhecer algumas coisas. 인정한다는 것은 매 순간순간 인정해 나가야 된다는 Reconhecer 겁니다. coisas não é reconhecer aquela hora, mas sim reconhecer todos os dias. 우리가 예수님의 죽으심과 부활을 알았습니다. Nós sabemos sobre a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. 그리고 그 사실로 말미암아서 예수님이 내 주인이 되기를 원했고 그로 말미암아 생명 얻기를 원했습니다. E através da morte e ressurreição de Cristo, nós desejamos que Ele se torne nosso Senhor e desejamos obter essa vida dentro de nós. 그렇게 해주셨잖아요. E Senhor, Deus cumpriu isso, não é? 그 이후에 내 삶이 순간순간 인정하는 삶이 돼야 된다. E depois disso, todos os dias que nós vivemos, nós precisamos viver com uma vida de reconhecer diante do Senhor Deus. 예수님이 죽으시고 그리고 예수님이 살아나신 나를 위해서 살아나신 그 사실을 계속 인정하는 삶이 돼야 됩니다. Então, a nossa vida tem que ser uma vida de reconhecimento diante do Senhor Deus, que o Senhor Jesus Cristo morreu por mim e ressuscitou por mim. E tem que viver toda a sua vida reconhecendo isso. 예, 11절을 같이 읽겠습니다. Vamos ler versículo 11 também, todos juntos. 11절. Versículo 11. 1, 2. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. 예, 여기 보니까는 예수 그리스도 안에서 너희 자신을 죄에 대해서 죽은 자라는 것을 인정해야 된다는 거죠. Aqui fala, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. 그리고 그리스도 예수 안에서 하나님께 대해서 산 자로 인정해야 된다는 겁니다. E mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. 여러분은 살아 있는데 삶이 죽은 사람처럼 계속 그렇게 살아가면 되겠어요? Vocês estão vivos, mas vocês podem continuamente viver a sua vida como morto? 마음도 그러고 계획도 그러면 되겠습니까? Será que a sua vida tem que ser morta e o seu objetivo de vida também tem que ser morto? 그렇게 하면 안 되는 겁니다. Realmente vocês não podem viver esse tipo de vida. 이제 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하신 것을 알고 인정하는 삶이라면 이제 온전히 드리는 삶이 돼야 됩니다. Realmente, se você vive uma vida considerando e reconhecendo que você já morreu, o seu velho homem já morreu com Cristo, realmente você tem que viver uma vida diante do Senhor Deus. 예수님이 나를 대신해서 죽으시고 또 내 믿음을 위해서 살아 계신 것을 아는데 알고 인정하는데 드리지 못하는 삶이 있다면 이거는 안 맞잖아요. Realmente, se você vive uma vida não entregando ao Senhor Deus, mesmo sabendo que o Senhor Jesus Cristo morreu por mim e realmente Ele ressuscitou pela minha fé, realmente, e eu não viver uma vida adequada ao Senhor Jesus Cristo, isso é uma coisa errada. 이 사람이 살아 있습니다. 살아 있다고 말을 하는데 전혀 움직이지 않아요. Vamos dizer que uma pessoa ela está viva e você fala, essa pessoa está viva, mas essa pessoa que está viva, ela não se move, não se mexe. 숨은 쉬고 있습니다. Ela está respirando, 그런데 병원에 계속 누워 있어요. mas o corpo dela está parado no hospital. 그걸 뭐라고 하죠? Como é que nós chamamos essas pessoas? 그걸 죽었다고 해요, 살았다고 해요? Para essas pessoas nós falamos que ela está viva ou morta. 그런 것을 이 병원 전문 용어로 식물인간이라고 말하잖아요. Para essas pessoas nós chamamos ela de em coma. Não é em coma. É uma pessoa como é que é? Vegetana. 여러분은 그런 삶을 살기를 원하십니까? Realmente vocês desejam viver esse tipo de vida? 예수님에 대해서 알고 인정하는 삶이라면은 이제 드리는 삶이 돼야 돼요. Se realmente você vive e sabe, reconhece diante do Senhor Deus, e você sabe que você tem uma vida, uma vida viva diante do Senhor Deus, você tem que viver a sua vida entregando ao Senhor Deus. 더 이상 내 자신을 죄를 짓는 데 사용해서는 안 됩니다. Não pode utilizar mais a sua vida pecando. 하나님의 병기, 하나님이 쓰실 수 있는 무기로 사용이 돼야 됩니다. Vocês precisam ser utilizados como arma diante do Senhor Deus, como realmente instrumento ao Senhor Deus. 하나님 나를 사용하고 싶어 하신 거예요. Senhor Deus deseja utilizar a minha vida. 우리가 온전히 드릴 때 하나님께서 뜻대로 나를 사용하시는 E 거예요. quando nós entregamos realmente a nossa vida diante do Senhor Deus, Senhor Deus consegue utilizar conforme a sua vontade. 나는 드리지 않았는데 하나님이 억지로 사용하지 않습니다. Realmente só porque eu não entreguei ao Senhor Deus não vai. Se eu não entregar ao Senhor Deus também não vai utilizar a minha vida. 하나님은
자기 자신을 드리는 사람을 사용하십니다. Senhor Deus, ele apenas utiliza a vida daquelas pessoas que entregam a sua vida para o Senhor Deus. 나를 쓰시라고 하나님의 편에 세워야 하나님은 그 사람을 사용하십니다. Realmente, se você entrega a sua vida diante do Senhor Deus, ao lado do Senhor Deus utiliza essa vida. 12절, 13절을 같이 읽겠습니다. Vamos ler versículo 12 e 13. 12절, 13절. Versículo 12 e 13, vamos ler todos juntos. 1, 2. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecedes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. 여러분도 하나님께 온전히 드리는 삶이 되기를 원합니다. Eu desejo que vocês vivam uma vida que entregue ao Senhor Deus perfeitamente. 그래서 주님은 정말 자기를 위해서 복음을 위해서 봉사하는 사람을 기뻐하십니다. Por isso o Senhor Jesus Cristo ele agrada daquelas pessoas que entregam a sua vida e fazem trabalhos voluntários para o Senhor Jesus Cristo. 그래서 구원받은 사람에게 하나님은 각 사람에게 주신 선물이 있어요. Por isso o Senhor Deus, realmente o Senhor Jesus Cristo, ele dá um presente para cada um salvos. 복음도 선물이었죠? Realmente o evangelho não é o presente, 그렇죠. não é? 믿음도 선물입니다. E a fé também é um presente que nós recebemos. 근데 그 사람한테 특별한 재능을 또 선물로 주셨어요. Mas o Senhor Deus ele também permite uma grande habilidade como presente para essas pessoas. 여러분은 무엇을 받으셨습니까? O que vocês receberam de habilidade? 구원받고 나서 무엇을 또 받으셨냐고요? O que vocês receberam depois da sua salvação? 하나님께서 주신 은혜와 능력을 따라서 교회 안에서 하나님을 섬기게 하는 것입니다. Realmente o Senhor Deus permitiu realmente a graça e poder para vocês servirem ao Senhor Deus dentro da igreja. 구원받은 사람은 필요 없는 사람이 한 사람도 없어요. Realmente não tem nenhuma pessoa que é inútil para o Senhor Deus, se receberam a salvação. 스스로 나는 교회는 오고 구원은 받고 교회는 오지만은 나는 쓸모가 없다 이렇게 생각하시는 분 계십니까? Será que tem alguém que ainda pensa, eu recebi a salvação e eu venho para a igreja, mas eu sou inútil para a igreja? 그분에게 저는 하나님께 구원받고 나서 무엇을 받았는지를 생각해 보라고 말씀드리고 싶습니다. Para essas pessoas eu quero perguntar, o que vocês receberam diante do Senhor Deus depois da sua salvação? 에베소서 4장을 찾겠습니다. Vamos procurar Efésios capítulo 4. 에베소서 4장 Efésios capítulo 4, 7절입니다. versículo 7. Efésios capítulo 4, versículo 7. 4장 7절 Capítulo 4, versículo 7. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. 자, 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨어요. Então nós recebemos a graça, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. 여러분 작은 통에 큰 것을 집어넣습니까? Será que vocês colocam uma coisa muito grande num pote pequeno? 그렇지 않잖아요. Não é, não é? 그 그릇에 맞게 주시는 거예요. O Senhor Deus ele sempre dá a quantidade exata desse prato. 작은 그릇에 큰 것을 넣어버리면 깨져버리잖아요. Se você colocar uma coisa muito grande num vaso pequeno, realmente esse vaso vai quebrar. 작은 그릇에는 작게 드리는 거예요. Para vaso pequeno, o Senhor Deus dá coisas pequenas. 큰 그릇은 크게 E 주십니다. um vaso grande, o Senhor Deus dá mais coisas. 그래서 서로를 비판하고 서로를 탓할 수는 없어요. Por isso é que é errado você realmente julgar outras pessoas e realmente zombar outros irmãos. 그냥 하나님께 감사할 뿐입니다. Você sempre tem que viver uma vida de agradecimento diante do Senhor Deus. 무엇을 주셨을까요? O que o Senhor Deus permitiu para nós? 11절, 12절을 보겠습니다. Vamos ler versículo 11 e 12. 11절, 12절. Versículo 11 e 12, vamos ler. 1, 2. E ele mesmo deu uns para os apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 자, 여기에 보니까는 하나님께서 사도라는 것도 주셨다라고 말하고 있습니다. Aqui fala que o Senhor Deus deu para apóstolos. 이 시대에는 사도가 없습니다. Neste mundo não existe mais apóstolo. 예수님의 당시의 사도를 말하고 있습니다. Esse apóstolo que aparece na Bíblia é apóstolos de Cristo naquele tempo. 그리고 여기에 선지자, 복음 전하는 자, 목사, 교사도 주셨다고 되어 E aqui o 있습니다. Senhor Deus fala que Ele permitiu profetas, evangelistas, pastores e doutores. 이 모든 것은
구원받은 성도를 위해서 주신 겁니다. Tudo isso, Senhor Deus, Ele permitiu para os irmãos, para os membros do corpo de Cristo. 그러니까 이것들이 성도 위에 올라가면 돼요, 안 돼요? Então, essas posições que o Senhor Deus permitiu, ele pode ficar acima dos membros? 안 되는 겁니다. Não pode. 성도 아래서 섬기는 겁니다. Eles apenas ficam abaixo dos membros para servir os membros. 왜 그렇게 봉사 예를 주셨죠? Por que que o Senhor Deus permitiu esse trabalho voluntário? 그리고 그것은 그리스도의 몸을 세우려 하시는 것이라고 말하고 있습니다. Isso para aperfeiçoar, para edificar o corpo de Cristo. 그러면 성도는 뭘 하는 것이죠? Então, o que que os membros fazem? 성도는 그리스도의 몸인 겁니다. Os irmãos, os membros são o corpo de Cristo. 그래서 여러분은 하나님의 성도죠. Vocês são os membros de Cristo, não é? 그럼 여러분은 그리스도의 몸인 것입니다. Então, vocês são realmente o corpo de Cristo. 누가 몸을 막 부러뜨리고 잡아뜯고 그러면은 누구한테 죄를 짓는 거예요? Se você realmente quebrar o corpo, você rasgar o corpo, você está pecando contra quem? 그리스도께 죄를 짓는 Você 것입니다. está pecando contra o Senhor Jesus Cristo. 예. 예를 들어 성도를 미워하면은 누구를 미워하는 거예요? Se você começar a odiar outros irmãos, você está odiando a quem? 성도를 판단하면 누구를 판단하는 Se você 것입니까? começar a julgar outros irmãos, você está julgando quem? 여러분은 정말 이 사실을 알고 계셔야 됩니다. Vocês realmente é necessário que saibam dessa verdade. 그래서 우리는 정말 다 필요한 사람들이에요. Por isso, cada um de nós é necessário diante do Senhor Deus. 내가 하나님께 무엇을 구원받고 무엇을 받았는지를 살펴봐야 됩니다. Realmente, você precisa olhar detalhadamente o que eu recebi diante do Senhor Deus e o que eu preciso. 어떤 diante do Senhor Deus. 사람은 정말 이 성도를 위해서 기도하는 사람이 있습니다. Tem aqueles membros da igreja que eles realmente oram pelos outros membros, outros irmãos. 그것도 봉사입니다. Isso também é um trabalho voluntário. 어떤 사람은 너무너무 사랑이 풍성한 사람이 있습니다. E tem pessoas que realmente têm um grande amor. 너무너무 또 위로를 잘해주시는 분이 Ele 계세요. consola muito bem outros irmãos. 이것도 다 받은 거예요. Tudo isso também é um dom que o Senhor Deus permitiu. 찬양을 너무 잘해요. Vamos dizer que alguém louva muito bem a Senhor Deus. 그것도 하나님께 받은 것입니다. Isso também realmente é um dom que ele recebeu diante do Senhor Deus. 어떤 사람은 정말 많은 사람을 전도하는 사람이 있습니다. Algumas pessoas realmente eles evangelizam muito bem outras pessoas. 그것도 하나님께 받은 거예요. Isso também você recebeu diante do Senhor Deus. 여러분은 무엇을 하나님께 O 받으셨습니까? que vocês receberam diante de Senhor Deus? 나는 아무것도 받은 게 없다 이렇게 생각하십니까? Vocês pensam assim, eu não recebi nada diante do Senhor Deus. 살펴보십시오. Realmente é necessário que vocês observem as suas vidas. 알 수 있을 겁니다. Com certeza vocês vão saber. 고린도전서 12장을 찾겠습니다. Vamos procurar 2 Coríntios. 고린도전서 12장 1 Coríntios capítulo 12. 11절 12절 Versículo 12 e 13. 11절 12절 Versículo 11 e 12. 12장 11절 12절 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 e 12. 11절 12절. 11절 12절 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 이 모든 일이라고 하는 것은 8절부터 10절까지의 이 내용들이 나와 있습니다. Aqui ele fala que todos esses trabalhos aparecem do versículo 8 até o versículo 10. 그러니까 이 모든 것은 한 성령이 행하사 그 뜻대로 각 사람에게 나눠 주셨어요. Então, mais um só e o mesmo Espírito é que o Espírito ele repartiu para cada membro o seu trabalho. 그러니까 8절부터 10절을 읽어보면은 이게 내가 뭘 받았는지 알겠죠? Então, do versículo 8 até o versículo 10, ele fala o que você recebeu. 어떤 사람은 2개 받은 사람, 3개 받은 사람, 10개 받은 사람, 어떤 사람은 딱 하나 받은 사람도 있을 겁니다. Tem pessoas que receberam um dom só, outras pessoas receberam 2, outras pessoas receberam 10. 그런데 주신 분에게 감사하고 계십니까? Mas vocês realmente estão agradecendo diante do Senhor Deus sobre esse dom? 그래서 몸은 하나지만은 많은 지체가 있습니다. Então, você é um corpo só, mas tem vários membros. 이 몸에 많은 지체가 있지만 한 몸이에요. Então, já que você é um corpo só, mas nesse corpo tem vários membros. 교회의 머리는 그리스도십니다. Realmente a cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. 우리는 그 몸에 붙어 있는 각각의 지체입니다. E nós somos realmente membros que estamos membros que estamos nesse corpo de Cristo. 그래서 우리는
우리에게 주신 것을 가지고 하나님께 드립니다. Por isso, realmente, nós entregamos as nossas coisas para o Senhor Jesus Cristo. 믿음의 분량에 따라서 봉사하셔야 됩니다. Realmente é necessário você fazer trabalhos voluntários através da sua fé. 하나님이 주신 은사 안에서 자신이 할 수 있는 것을 하는 거예요. Realmente você precisa fazer o trabalho adequado a você através do dom que você recebeu diante do Senhor Deus. 자신이 할 수 있는 것 이상의 것을 하려고 하면은요, 안 되는 겁니다. Se caso você quer fazer uma coisa a mais do que o dom que o Senhor Deus permitiu a você, realmente isso é uma coisa não adequada a Deus. 이런 사람은 봉사를 하면서 불만, 다른 사람을 판단하고 이렇습니다. Uma pessoa que realmente ele faz uma coisa a mais do que ele consegue fazer, essa pessoa ele começa a murmurar, começa a realmente ignorar outras pessoas, começa a reclamar. 그 이상의 것을 하려고 하는 것은 교만한 겁니다. Então você querer fazer uma coisa a mais do que o Senhor Deus permitiu a você, isso é uma grande arrogância. 자신이 할 수 있는 일을 하지 않는 것도 안 되는 겁니다. E você deixar de fazer o trabalho que o Senhor Deus permitiu para você, isso também é errado. 다 줬는데 게으른 겁니다. Vamos dizer que o Senhor Deus permitiu todas as coisas, mas você não quer fazer, isso é preguiça. 그 교회 안 와버리는 E 거예요. ele não quer vir para a igreja. 분명히 봉사의 직임을 주었는데 안 해버리는 거예요. Senhor Deus realmente permitiu um trabalho voluntário para ele, mas ele não quer fazer. 그것은 하나님 앞에 게으른 겁니다. Então isso é você ser preguiçoso diante do Senhor Deus. 특별히 구원받고 얼마 되지 않은 사람 있죠. 구원받고 얼마 안 됐어요. Vamos dizer que tem uma pessoa que ele recebeu a salvação e não, tem pouco tempo que ele recebeu a salvação. 그에게 가장 큰 봉사가 뭘까요? Então qual é o maior trabalho voluntário que ele consegue fazer? 말씀을 잘 듣는 것이 봉사입니다. O maior trabalho voluntário que ele consegue fazer é ouvir bem a palavra. 아니 얼마 구원받은 지 얼마 안 됐는데 막 이 일도 하려고 그러고 저 일도 하려고 그러면은 뭐라고 해야 될까요? Se uma pessoa ele realmente recebeu a salvação há pouco tempo, mas ele quer fazer esse trabalho, quer fazer aquele trabalho, o que acontece com ele? 형제 자매님 그렇게 하지 마시고 말씀만 잘 들으세요. 이렇게 해야 됩니다. Vocês precisam parar e falar para ele, irmão, você não precisa fazer esse trabalho, você continuamente precisa ouvir a palavra. 그에게는 모든 교제에 잘 참석하는 것이 제일 큰 봉사예요. Realmente o maior trabalho voluntário para esses salvos há pouco tempo é eles participarem em todas as comunhões e todas as palavras. 우리는 아주 구원받은 지 얼마 안 된 사람, 아주 최근에 구원받은 사람에게는 말씀과 교제를 잘 할 수 있도록 도와줘야 됩니다. Então nós precisamos ajudar os irmãos que receberam há pouco tempo a salvação. Nós precisamos ajudar para que eles possam participar nos cultos e ouvir bem a palavra e participar em todas as comunhões. 하나님께서 마땅히 우리가 생각할 그 이상의 것을 생각하지 말라고 말하십니다. Senhor Deus, ele fala para nós não pensamos acima das coisas que nós queremos. 분량대로 하라는 겁니다. Então nós precisamos fazer coisas que realmente foram permitidas para nós. 그래서 말씀을 잘 많이 들어봐야 내가 어떤 분량을 갖고 있는지를 알 수 Por isso é 있어요. necessário que você ouça bem a palavra para saber a quantidade do trabalho que o Senhor Deus permitiu para você. 말씀을 많이 들은 사람은 교만하지 않습니다. Pessoas que realmente ouviram muita palavra, essas pessoas não são arrogantes. 교제에 적극적으로 참여한 사람은 눈이 높아지지 않아요. As pessoas que realmente participam na comunhão, todas as comunhões, o olho dele não fica elevado. 마음이 높고 눈이 높으면은 다른 사람을 판단하게 돼 있어요. Quando o coração fica arrogante, quando o olho fica elevado, ele começa a condenar e julgar outras pessoas. 내가 누군가를 판단하고 있고 누군가를 내가 미워하고 있다면은 그건 높아져 있는 것입니다. Quando você começa a julgar, quando você começa a condenar outras pessoas, realmente 높아져 있는 거예요. significa que você está arrogante. 예. 그래서 우리는 정말 선한 청지기, 하나님 우리에게 맡겨준 종처럼 그런 마음을 품고 우리는 봉사해야 됩니다. Então nós precisamos realmente viver uma vida adequada diante do Senhor Deus como servo, realmente recebendo a ordem do Senhor Deus. 그리고 주님이 주시는 힘으로 해야 됩니다. E precisamos fazer todas essas coisas através da força de Cristo. 그런 힘으로 하려면은 어떻게 해야 될까요? Então se vocês querem fazer através da força de Cristo, como que vocês devem viver? 저를 따라서 하겠습니다. Repitam comigo. 오른손을 올려보겠습니다. Levantem a mão direita. 첫 번째, Primeiro, 말씀을 잘 들어야 됩니다. primeira coisa que vocês precisam fazer, repita comigo. Ouvir bem a palavra. 두 번째로는 교제에 잘 참석해야 됩니다. Segundo é participar da comunhão. 세 번째로는 기도를 충실하게 해야 돼요. Terceiro é orar frequentemente. 말씀 따라서 하겠습니다. Primeiro, palavra. 그 다음에 교제, Segundo é comunhão. 그 다음에 세 번째 기도. Terceiro, oração. 이 사람은
봉사를 즐겁게 할 수 있을 Então 겁니다. essas pessoas eles conseguem viver com grande alegria no seu trabalho voluntário. 봉사를 하는데요. 이 세 가지가 제가 말씀한 세 가지가 없으면은 이제 봉사를 한번 생각을 해봐야 됩니다. Então se você faz trabalho voluntário dentro da igreja sem essas três coisas, realmente vocês precisam parar e pensar. 이 봉사는 하나님이 주신 나에게 주신 선물이에요. Esse trabalho voluntário que o Senhor Deus permitiu para mim é um presente que Ele permitiu. 여러분 선물 받을 때 감사하죠. Quando vocês realmente recebem um presente de alguém, vocês ficam agradecidos, não é? 여러분 봉사하면서 정말 감사하고 있습니까? Realmente vocês fazendo um trabalho voluntário diante do Senhor Deus, vocês ficam agradecidos? 여러분 선물 받으면 기쁘죠? Quando vocês recebem presente, vocês ficam alegres, não é? 여러분 봉사하면서 정말 기쁘십니까? Mas vocês fazendo um trabalho voluntário dentro da igreja, vocês ficam felizes? 또 다른 사람에게 여러분 선물 받으면은 여러분 즐겁죠? E quando vocês realmente recebem um presente de alguém, vocês ficam alegres, não é? 여러분 정말 봉사하면서 즐거우십니까? Mas quando vocês fazem um trabalho voluntário dentro da igreja, vocês ficam realmente alegres? 봉사하는데 5명이 와서 봉사해야 되는데 2명밖에 오지 않았어요. Vamos dizer que 5 pessoas precisavam vir fazer trabalho voluntário, mas só 2 pessoas vieram. 그럼에도 불구하고 여러분 감사하고 기뻐하고 즐거워하고 있습니까? Mas só porque vieram 2 pessoas, vocês continuam sendo alegres, felizes e agradecidos? 이것은 봉사를 선물로 받은 사람이 지금 잘하고 있는 겁니다. Então, realmente, se vocês têm esses 3 corações, essas pessoas são pessoas que estão aptas a receber o trabalho voluntário diante do Senhor Deus. 그래서 우리는 하나님의 뜻, 우리 자신을 하나님께 드리는 것이 하나님의 뜻입니다. Então, nós entregamos o nosso corpo diante do Senhor Deus, e isso é fazer a vontade do Senhor Deus. 하나님의 사랑을 받은 자로서 내 자신을 하나님께 드리는 겁니다. Então, nós que recebemos como o amor do Senhor Deus, nós precisamos entregar a nossa vida como objetivo diante do Senhor Deus. 그것이 하나님이 받으실 만한 산 제사고 예배라고 Então, 말씀드렸습니다. isso é para o Senhor Deus, é o verdadeiro sacrifício e um culto vivo. 그리고 우리는 봉사에 대해서 오늘 또 배웠습니다. Então, hoje também nós aprendemos sobre o trabalho voluntário. 봉사할 수 있는 힘과 능력을 하나님께 받았습니다. Esse trabalho voluntário, essa força que nós temos para fazer trabalho voluntário, nós recebemos diante do Senhor Deus. 또 받은 것을 가지고 하나님께 드리는 겁니다. E todas as coisas que nós recebemos diante do Senhor Deus, nós também entregamos ao Senhor Deus. 베드로전서 4장을 찾겠습니다. Vamos procurar 1 Pedro capítulo 4. 베드로전서 4장 10절 11절입니다. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. 지금 교회 가운데서 봉사하고 계신 분이 있다면 이 베드로전서 4장 10절 11절을 꼭 외워야 될 겁니다. Então, se uma pessoa ele está fazendo trabalho voluntário dentro da igreja, é necessário que ele decore a palavra que está no 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. 같이 읽겠습니다. 10절 11절을 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos, versículo 10 e 11, 1, 2. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. 자, 봉사는 같이 하는 겁니다. Então, o trabalho voluntário vocês fazem juntos. 나는 바쁜 일이 있어서 못 가. 그러면은요, 함께 하지 못하는 겁니다. Então, se você falar assim, eu estou ocupado, por isso eu não posso participar no trabalho voluntário, então significa que você não está unido. 정말 내가 할 수 없다 할지라도 그곳에 가게 되면은 작은 것이라도 할 수 있을 겁니다. Mesmo que você diga, eu não consigo fazer esse trabalho voluntário, mas se você participar no mesmo lugar, mesmo que seja uma coisa pequena, você consegue fazer junto. 여기에 말씀에 보니까는 서로 봉사라고 말씀을 하고 있습니다. Aqui olhando na palavra hoje, fala que nós precisamos administrar junto. 우리가 서로 봉사하게 되면은 예수 그리스도께서 영광을 받으실 거라고 말하고 있습니다. Aqui fala que quando nós administramos, quando nós fazemos trabalhos voluntários juntos, realmente tudo isso se torna glória diante do Senhor Jesus Cristo. 그래서 우리는 정말 우리를 구원해 주신 주님이 영광 받기를 바랍니다. Por isso nós desejamos que o Senhor Jesus Cristo receba a glória, porque Ele nos salvou. 이 사실을 꼭 기억하셨으면 Então eu desejo 좋겠습니다. que vocês realmente lembrem dessa verdade. 이제 오늘은 성찬식이 있습니다. Então hoje temos a Santa Ceia. 우리가 떡을 떼고
그리고 포도주를 마실 때마다 꼭 기억해야 될 것이 있습니다. Então, quando nós repartimos o pão, quando nós realmente tomamos o vinho, nós precisamos lembrar de uma coisa. 우리가 이렇게 성찬을 하는 것은 주님 오시는 그날까지 해야 되는 것입니다. Realmente, nós estamos fazendo esse Santa Ceia, a celebração de Santa Ceia, nós precisamos fazer até a vinda de Cristo. 성찬을 하면서 떡을 떼고 포도주를 먹으면서 복음을 전하지 않는 것은 한 발로 걷는 것과 똑같습니다. Se você realmente faz a Santa Ceia, toma o pão e o vinho, mas você não prega o Evangelho, significa que você está andando com um pé só. 여러분 두 발이 있죠. Vocês têm dois pés, não é? 그런데 성찬에 참여하면서 떡과 포도를 떼면서 전도를 하지 않아요. Mas vamos dizer que vocês participam da Santa Ceia, mas vocês não pregam o Evangelho. 그것은 한 발로 다니는 것과 É a 똑같다. mesma coisa de você andar com um pé só. 그것을 내 자신을 오늘 살펴보고 성찬에 참여하셨으면 좋겠습니다. Então hoje, através da Santa Ceia, vocês possam olhar para vocês mesmos e reconhecerem vocês. 그리고 살펴보고 내가 오늘 이 떡과 포도주를 떼면서 결심하셨으면 E 좋겠어요. ao analisar a vida de vocês, quando vocês pegarem pão e vinho, possam realmente decidir dentro do coração de vocês. 전해줘야 되겠다. Eu preciso realmente pregar. 그 마음을 꼭 가지셨으면 좋겠습니다. Realmente eu quero que vocês possam ter esse coração. Orar. 우리를 사랑하시는 하나님 감사합니다. Senhor Deus Pai que nos ama, realmente te agradeço. 오늘 세상은 날이 갈수록 무섭게 변하고 있습니다. Realmente o mundo cada dia mais ele está mudando e transformando mais escuro. 우리가 사는 이 마지막 시대에 하나님께서 우리를 구원해 주시고 복음 전하도록 해 주셨습니다. Realmente nesses últimos fim dos tempos, Senhor Deus, ele nos salvou e permitiu para que nós pudéssemos pregar o evangelho. 우리 자신을 하나님께 온전히 드리기를 원합니다. Nós desejamos entregar toda a nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo. 주님이 우리에게 이제 성찬을 기념하라고 말씀하셨습니다. Realmente, Senhor Jesus Cristo, ele disse para que nós possamos lembrar da Santa Ceia. 그리고 주님 오시는 그날까지 복음을 전해달라고 E 부탁하셨습니다. ele também pediu para nós que preguemos o evangelho até a sua vinda. 우리가 떡을 떼고 포도주를 들면서 정말 결심할 수 있도록 도와주옵소서. Realmente nós queremos pegar o pão e tomar o vinho e realmente nós queremos decidir no nosso coração. 모든 기도를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Realmente toda a nossa oração nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém.